Esta não é apenas uma história antiga, é o relato de um homem escolhido por Deus para libertar um povo inteiro da escravidão. No coração do Egito Antigo, entre pirâmides e palácios majestosos, o povo hebreu vivia um pesadelo. Tornaram-se escravos, submetidos a trabalhos forçados sob o estalo dos chicotes. O sofrimento era constante, estampado em rostos cansados. Conforme a população hebreia crescia, o faraó, temendo uma revolta, tomou uma decisão terrível. Ele ordenou que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos. O medo e o desespero tomaram conta de cada família. Em meio a esse terror, uma mulher hebreia deu à luz um menino. Seu nome era Moisés. Por 3 meses ela o escondeu, mas o choro do bebê era um risco constante. Com o coração partido, ela teceu um cesto de junco, o impermeabilizou e colocou seu filho dentro, entregando às águas do rio Nilo. Enquanto o cesto flutuava, levado pela correnteza, a irmã de Moisés observava de longe, com o coração na mão, o destino, ou melhor, a providência divina. Guiou aquele cesto diretamente para a filha do faraó, que descia ao rio para se banhar. Ao ver o cesto entre os juncos, ela o abriu e encontrou o bebê chorando. Seu coração se encheu de compaixão e ela decidiu adotá-lo. Nesse momento, a irmã de Moisés se aproximou e, muito astutamente, sugeriu encontrar uma ama hebreia para cuidar do menino. E assim, a própria mãe de Moisés foi paga para criar seu filho. Um plano divino se desenrolando silenciosamente. Moisés cresceu como um príncipe do Egito, educado nas melhores ciências e estratégias de guerra. Vivia no luxo do palácio, mas carregava em seu coração a verdade sobre sua origem. Ele era hebreu. Essa dualidade o dividia, vendo de sua janela o contraste gritante entre a opulência de sua vida e a miséria de seu povo. Um dia, a revolta que sentia transbordou. Ao ver um egípcio espancando brutalmente um hebreu, a raiva o consumiu. Num impulso, ele matou o agressor e enterrou o corpo na areia, esperando que ninguém descobrisse. Mas o segredo não durou. Quando a notícia chegou aos ouvidos do faraó, sua sentença de morte foi decretada. Sem alternativa, Moisés fugiu, deixando para trás sua vida de príncipe e adentrando a vastidão solitária do deserto. Após uma longa jornada, Moisés chegou à terra de Midian. Ali, junto a um poço, ele defendeu as filhas de um sacerdote chamado Jetro de pastores hostis. Como agradecimento, Jetro o acolheu em sua família. Moisés casou-se com uma de suas filhas, Zípora, e se tornou um humilde pastor de ovelhas. Foram anos de silêncio e transformação, longe do poder e do palácio. Num dia comum, enquanto pastoreava suas ovelhas no Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Um arbusto pegava fogo, mas as chamas não o consumiam. Intrigado, ele se aproximou. Do meio do fogo, uma voz poderosa o chamou. Era a voz de Deus. Tire as sandálias dos pés, disse a voz, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus então se revelou como Eu sou o que sou e deu a Moisés uma missão impossível: voltar ao Egito e libertar o povo de Israel da escravidão. Deus explicou que tinha ouvido o clamor do seu povo e que Moisés seria seu instrumento de libertação. Moisés, agora um simples pastor, hesitou. Ele argumentou que não era um bom orador, que ninguém acreditaria nele. Mas Deus o tranquilizou, prometendo estar com ele a cada passo e designando seu irmão Arão para ser sua voz. Com essa garantia divina, Moisés finalmente aceitou o chamado e iniciou sua jornada de volta ao Egito, de volta à terra que o viu crescer e fugir.
Moisés se reuniu com Arão e com os anciãos do povo hebreu. Para provar que eram enviados por Deus, eles realizaram sinais e milagres. O povo, vendo as maravilhas, acreditou. A esperança, há muito adormecida, começou a despertar. Então, chegou o momento decisivo. Moisés e Arão se apresentaram diante do homem mais poderoso da terra, o Faraó. Com coragem, transmitiram a mensagem de Deus: deixa o meu povo ir. Mas o coração do Faraó se endureceu. Ele se recusou. Para demonstrar o poder de Deus, a vara de Arão se transformou numa serpente. Mas os magos do Egito imitaram o feito. A afronta estava lançada. O palco estava montado para um confronto épico entre a teimosia de um rei e o poder do Deus de Israel. Como o Faraó se recusava a obedecer, Deus começou a enviar juízos sobre o Egito, uma série de 10 pragas devastadoras. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Rãs, piolhos e moscas infestaram a terra. Uma peste misteriosa matou os rebanhos. Feridas dolorosas surgiram nos egípcios. Uma chuva de granizo e fogo destruiu as plantações. Enxames de gafanhotos devoraram o que restou. Uma escuridão densa cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, o Faraó prometia ceder, mas logo voltava atrás. A 10ª e última praga seria a mais terrível: a morte de todos os primogênitos do Egito. Para proteger os hebreus da última praga, Deus instituiu a Páscoa. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e passar seu sangue nos umbrais das portas. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito, mas pouparia as casas marcadas com sangue. Enquanto o choro ecoava por todo o Egito, nas casas dos hebreus havia silêncio e salvação. A libertação estava finalmente próxima. Destruído pela dor, o Faraó finalmente cedeu. Ele ordenou que os hebreus partissem imediatamente. Às pressas, centenas de milhares de homens, mulheres e crianças deixaram para trás séculos de escravidão. Era o grande êxodo. Deus os guiava pessoalmente. Durante o dia, uma coluna de nuvem os protegia do sol. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Porém, logo o Faraó se arrependeu de ter liberado sua mão de obra escrava. Ele reuniu seu poderoso exército, com seus melhores carros de guerra, e partiu em perseguição. Os hebreus, encurralados entre o exército egípcio e as águas do Mar Vermelho, entraram em pânico. Mas Moisés, firme em sua fé, clamou a Deus, e Deus ordenou: marcha. Moisés ergueu seu cajado sobre o mar, e um vento forte soprou a noite inteira, abrindo um caminho seco entre 2 muralhas de água. O povo atravessou em segurança. Quando o exército egípcio tentou segui-los, as águas voltaram ao seu lugar, engolindo todos os soldados e carros de guerra. Do outro lado, em liberdade, o povo celebrou. Miriam, a irmã de Moisés, liderou as mulheres com danças e tamborins. Eles entoaram um cântico de vitória, louvando a Deus por sua salvação milagrosa. A escravidão havia ficado para trás, mas a jornada estava longe de terminar. No deserto, vieram novas provações: a falta de água, a fome, o cansaço. O povo começou a reclamar contra Moisés e contra Deus, mas a paciência divina se manifestou. Deus fez brotar água de uma rocha, enviou o maná, um pão vindo do céu, todas as manhãs, e codornizes para saciar a fome. No Monte Sinai, o cenário se tornou solene e assustador. O monte fumegava, coberto por uma nuvem escura, enquanto trovões e relâmpagos cortavam o céu. Ali, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra, selando uma aliança eterna com o povo de Israel. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei, o povo, impaciente e com medo, cometeu um grande pecado. Eles construíram um ídolo
um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. A ira de Deus se acendeu, mas Moisés intercedeu pelo povo. Após o arrependimento, a aliança foi renovada. Por causa de sua desobediência e falta de fé, aquela geração foi condenada a peregrinar pelo deserto por 40 anos, até que uma nova geração, nascida na liberdade, estivesse pronta para entrar na terra prometida. Durante todo esse tempo, Moisés os liderou com paciência e firmeza.